Dimensionamento. Vitor, deu erro de dimensionamento no teu. Ele não preencheu a tela toda, como na outra vez. Isso foi aquela outra vez. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou copiar esse código todo aqui, tá? E vou te enviar agora no WhatsApp. Aí tu tenta copiar e substituir ele. Que eu acho que eu até ouvi um dia desse, um projeto meu tava parecido. Que eu tava vendo aqui pra vocês, eu vi esse problema. Web. Eu vou te mandar agora o código no WhatsApp. Só abrir aqui. Te passei aí. Tenta copiar e ver se ele resolve. Caso ele não resolva, te vê depois que me passa o feedback, tá? Então, meus queridos, voltando, antes do intervalo, eu dei aquele toquezinho para ver se alguém conseguia me dizer como é que a gente pode fazer uma barra de progresso, ela crescendo, certo? E aí, alguém tem uma sugestão de como é que eu posso fazer ela? Afinal de contas, aqui ela está de uma forma que ele não está exibindo a largura pra gente, né? Porque eu estou começando lá com 0, tá? Mas eu quero que ela chegue, eu quero que ela chegue até tipo 80% do eixo X. Então, tecnicamente, a nossa barra vai estar criada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Em vez de 0, eu vou colocar aqui como X vezes 0,8, tá? Salvar, ó. Então, basicamente a nossa barrinha vai ficar assim, tá? Só que eu quero dar movimento a essa minha barra. Eu quero fazer com que ela cresça. Alguém tem ideia de como é que eu posso fazer para fazer com que essa barra cresça? Claro, desculpa. Ai, meu Deus. Essa apresentação eu fechei agora no intervalo e esqueci de abrir. Obrigado, Luiz. Então, ó. Eu mudei aqui essa questão aqui no meu eixo X, tá? Na largura dele. Eu coloquei com 80% de X. Então a gente está vendo a barrinha ali do carregando. Só que eu quero dar movimento a essa barra. Eu quero fazer com que ela cresça e nos mostre que eu tenho a sensação de que ela está movimentando, certo? E aí nesse meio tempo também, tá? Eu vou querer que à medida que ela carregue, quando ela completar o carregamento dela, ela faça a transição para a nossa cena de menu, né? Que é como a gente falou, ele vai pelo main, do main vai passar pelo carregamento e depois vai para o menu. Alguém tem ideia de como é que eu posso fazer essa questão aí de transição? Não? Então vamos lá. Não posso colocar condicional, porque eu quero, tipo, por exemplo, que a barra vai começar em 0, né, a largura 0, e aí ele vai crescer até 80%. Então ela praticamente vai fazer assim, ó. Ela tá aqui, ó. Ela vai sair do meio para os lados, para dar sensação de carregamento, tá? Então a gente pode utilizar aqui aquela função do Transition To. Nós vamos criar uma transição para essa nossa barra, tá? Só que aí acontece, eu tenho que começar ela com o eixo
com a largura 0. Então, nesse ponto aqui de largura que eu botei x vezes 0,8, eu vou ter que colocar um 0. E aí na transição, eu vou colocar um tempo para essa barra crescer até 80% de largura, até 80% do eixo x, para dar a largura dela, tá? Então, basicamente ele vai ficar assim. Vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar o transition to, certo? Aí ele vai perguntar: quem é o target, né? Quem é o meu alvo? O meu alvo é a barra, a variável barra que eu criei aqui, tá? Então eu boto aqui, ó, barra, e digitar sem olhar não dá, né? Barra, tá? Os parâmetros, a gente viu que os parâmetros a gente coloca em tabela. Então eu tenho que abrir as minhas chaves, tá? Então eu venho aqui, tiro esses parâmetros, abro chaves, certo? E eu posso dar um enter para ficar mais fácil da gente visualizar isso, certo? Então, primeira coisa que eu vou colocar, tá? Primeira coisa que eu vou colocar, eu vou dizer para ele que eu quero o tempo. O que eu vou fazer transição? Quanto tempo eu vou levar para fazer essa transição? Ah, eu acho que uns 5 segundos, uns 3 segundos, meio segundo, não sei, 10 segundos, vamos ver. Vamos colocar aqui um time igual a 5 segundos, tá? E aí é que eu vou entrar agora com a minha largura de 80% do eixo X, tá? Então, width, certo? Width, que é a largura, ele vai passar a ter 80% do eixo X. Então, X vezes 0,8, tá? Salvar. Se eu salvar, ele não vai acontecer nada ainda, tá? Por quê? Porque no transition, sempre que a gente chama o transition, a gente quer que ele faça alguma coisa, certo? A gente faça com que ele se mostre a função. Ele vai puxar a função. Quando ele completar a função, ele vai exibir alguma coisa pra gente, certo? Então assim, ó, continuando aqui o nosso código. Eu vou colocar uma cor na barra, que eu acho que geralmente barra de carregamento tem uma cor mais interessante, um negócio mais bacana, tá? Eu vou usar o set fill color barra, né? Set fill color, já tem ali, ó, set fill color. Vou colocar ali como verde, 0,10. Então 0 para vermelho, 100% de verde e 0% de 0% de azul. Só que eu estou vendo aqui o seguinte: esse meu tempo seria mais interessante definir um tempo para ele, né? Ele uma hora carregado de um jeito, uma hora carregado de um outro. A gente em tempos diferentes. A gente viu que existe a função do math tempo random, né? Então aqui, ó, nesse tempo aqui, certo? Se eu chamar essa função math.random para a gente dar uma aleatoriedade a essa tela de carregamento, né? Que a gente viu que é importante dar aleatoriedade para poder dar dinâmica ao jogo. Então eu vou colocar aqui ela trabalhar entre 5.000 e 10.000. 10.000. Certo? E vou colocar também que eu quero
que quando ele complete, ou seja, eu vou colocar um onComplete, quando ele finalizar essa transição, onComplete, eu quero que ele chame uma função anônima, eu vou criar uma função anônima, tá? Por que essa função vai ser anônima? Porque eu não preciso nomear, eu só quero que a gente sabe que a função ela fica lá até ela ser engatilhada. Então eu estou criando essa função no onComplete, que eu quero quando ele finalizar essa movimentação, ele vá para a cena do menu, tá? Então por isso que eu estou criando uma função anônima. Não preciso colocar o nome dela. Eu estou criando ela aqui dentro do transition, tá? Para quê? Para quando ele finalizar esse tempo aqui entre 5 segundos e 10 segundos, que vai dar essa aleatoriedade com o math.random, ele passe para a nossa cena de menu, tá? Então vamos lá. Então venho aqui no body, vou apagar o body dele, tá? E vou escrever composer ponto go to scene, que a gente já tinha visto, né? O go to scene, go to scene, ó. E o nome da cena e as opções. Como eu falei, hoje ainda a gente não vai usar aquelas opções que são o tempo de transição e o effect. Ele simplesmente vai mudar de tela, beleza? Então assim, ó, nome da cena vai ser cenas.menu, tá? Porque a gente está trabalhando com a cena do menu. Lembra que no começo, ó, cenas.carregamento. Então ele vai botar agora cenas.menu, porque quando terminar essa transição da barra, eu vou ser jogado para a cena de menu. Então aqui em scene name eu vou simplesmente colocar entre aspas, tá? Deixa eu apagar logo isso aqui, tudo aqui, ó, para não dar BO. Ó, cenas ponto menu, ok? Então aqui eu tenho um end fechando e aqui matando toda a coisa. E aí o que é que ele, aí quando eu salvar, olha aí, expected to close, eu esqueci de fechar um lugar aqui. Peraí. Acho que é uma vírgula. É a vírgula aqui, ó. Por isso que ele diz que está esperando finalizar. Tá? Deixa eu salvar de novo aqui. Salvar e recarregar. Relaunch. Vamos ver se ele vai para a próxima cena. Ó, você viu que passou um tempo e ele deu erro. Por que ele deu erro? Porque eu não criei ainda a minha cena, tá? Eu não criei ainda a minha cena do menu. Beleza? Então eu vou dar não aqui para ele não continuar carregando, mas tecnicamente já está pronto. Só está faltando um ponto aqui que eu tenho que ver. Por que ele não fez essa migração, esse transition, tá? Essa transição. Deixa eu ver aqui uma coisa. Salvar. Poxa. O meu deu erro. A tela somente ficou vazia. O meu a barra não está zero. No local barra não está zero. Ah, é verdade, gente. É por isso que não está aparecendo a transição. Porque no local barra eu tenho que colocar o zero para poder iniciar na função zero. Por isso que ele não está mostrando transição. Boa, Mari. Boa, boa. Ó, vou salvar agora e vou dar um relaunch. Ou seja, ele vai começar com largura zero e vai crescer até 80%, tá? Eu tinha colocado ali o 80% para a gente poder visualizar a barra, tá? É verdade. Ó, vou dar um relaunch. Vocês estão vendo que a barra está carregando.
Quando a barra terminar de carregar, ele já vai puxar a cena do menu. Está dando erro nesse momento porque a cena do menu não foi carregada. Então eu vou cancelar aqui. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Se a tela ficou preta é porque deu certo. Exatamente, Ian. No menu a gente não colocou nenhuma informação. Perfeitamente. E ele, nesse primeiro momento ele está dando erro porque ele está puxando a função, ele está puxando a cena do menu. Como na cena do menu a gente não criou nada, a gente não fez nada, ele vai aparecer a tela em preto, tá? Então vamos lá. Vamos puxar aqui, ó, a nossa cena do menu e vamos acrescentar, né, aquele nosso texto padrão que a gente utiliza, né? Eu posso, por exemplo, copiar aqui do tutorial.lua, que é aquele padrãozão que a gente já sempre usa. Então vem aqui, ó, main, tutorial, fecha. Vou puxar aqui, ó, menu. Ó, você está vendo que o menu está em branco, né? A partir do momento que a gente coloca a criação da cena, aqui, ó, cena tutorial, que não vai ser cena tutorial, aqui vai ser cena menu. Ó, menu, tá? Então, ó, eu chamo a biblioteca de cena, crio a função, crio o local da cena e aqui faço com que ele seja visto pelos demais. Feito isso, eu vou salvar e vou recarregar a minha engine. Ó, ali, ó, você vai ver que esse carregamento vai ter hora que vai demorar mais, vai ter hora que vai demorar menos. Por quê? Porque a gente utilizou o math.handle. Se a tela de vocês está ficando preta após o carregamento, é porque deu tudo certo. É como o Ian falou, a gente não definiu nada ainda para o nosso tutorial, para o nosso menu, certo? Então, eu posso criar, o que a gente, voltando agora para o carregamento, a gente criou uma randomização entre 5 segundos e 10 segundos para poder fazer a transição, certo? Quando a transição for completada, ele vai para o menu, né? Composer Go to Scene. O que é que eu fiz também aqui? Quando a barra chegar a 80% do eixo X, né? Chegar a 80% do eixo X em largura, ele vai pular para o menu, né? Que foi a transição que a gente fez. O Uncomplete, que eu falei aqui, ó, questão do Uncomplete, a gente vai utilizar ele para exatamente executar a função anônima, function, que a gente não nomeou essa função, diferentemente dessa função aqui, ó, logo no começo aqui, ó, a gente criou o function, que é o cena, né? Essa função aqui, ela é anônima, ela não possui nome, tá? E a gente colocou também o Composer Go to Scene Cenas Menu. Para quê? Para quando essa função for completada, ele jogar a gente para o cena do menu. Nesse caso do carregamento, né, a gente faz dessa forma porque, como é uma tela de transição, a gente criou exatamente uma animação com o transition, tá? Que a barra começa a crescer, como eu falei, e logo depois a gente jogou ele para o próximo menu, tá? A gente viu também que, como eu inverti aqui a nossa ordem da aula, que o nosso display status bar, display set status bar, tá como hidden status, né? Ó, até na tela do menu ele já não exibe o nosso status, a nossa barra de status, certo? E como eu falei, vocês estão vendo aqui, ó, que o próximo passo que a gente vai trabalhar vai ser a cena de menu, né? A gente basicamente terminamos o carregamento hoje. Vou carregar de novo aqui, só para ficar bonitinho, ó. Iniciou, apertei no aplicativo, carregando, terminou, ó. Deu 10 segundos agora. Puf, passou para o menu. Então assim, ó,
Tá vendo esse tempo que a gente está perdendo aqui? Vamos supor que ali tá 10 segundos. Porque tá aleatório, mas fosse fixo. Toda vida a gente perder esses 10 segundos para mexer na cena de menu, né? Se eu fosse exibir alguma coisa aqui na cena de menu, era um tempo que a gente ia perder demais. O que a gente pode fazer? Eu sei que minha cena de carregamento está perfeita, tá? Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui no main, em vez de mandar ele carregar o carregamento de cara, eu posso dizer, ó, eu quero que vá para o menu, ó. Tiro aqui o carregamento, ó, e veio para menu. Quando eu salvar, ele vai recarregar a minha engine e a tela, obviamente, já vai ficar no preto. Por quê? Porque eu não coloquei nada. Mas vamos colocar aqui no menu ponto lua. Vamos adicionar qualquer coisa aqui, tá? Ó, dentro da function, tô dando aqueles meus enter infinito, tá? E vou colocar só um display text menu, só para a gente poder ter certeza que o nosso menu está carregando de forma correta. Como eu falei, hoje a gente está vendo já esse avanço das cenas, né? Que a gente começou na quinta-feira da semana passada e amanhã a gente já vai trabalhar no menu. Então eu vou colocar aqui um texto básico só para a gente ver que realmente a gente conseguiu concluir o carregamento e chegar no menu, tá? Então eu vou lá, display ponto new text, tá? Options, aquela mesma história de sempre. Vamos lá, pertence ao grupo cena menu, tá? O texto, já que eu vou colocar como menu, só para a gente poder ter referência. Aí eu tenho que colocar, vamos lá, de texto, text, ó, botei a tabela, botei meu texto, vou botar a minha localização no eixo X, no eixo Y, fonte e tamanho da fonte. Então vamos lá, vou botar bem no meio, meio X, meio Y, o tipo da fonte. Opa, deixa eu dar uma aqui para quebrar ali. O tipo da fonte, que a gente vai colocar como new ainda, e o tamanho da fonte, 100. Dá um salvar. Já apareceu o menu, tá? Então, a gente já sabe que nesse exato momento a gente está trabalhando com a cena de menu, tá? Você viu que não teve transição nenhuma. Simplesmente eu vim aqui, ó, relaunch. Ele acionou o main e já caiu no menu. Veja só o tempo que a gente perderia se a gente tivesse trabalhando no menu agora, só que fazendo o caminho que a gente estava fazendo anteriormente. Main, menu, main, carregamento, menu. Olha só, vou voltar lá no main e vou botar aqui carregamento. Carregamento. Vou salvar. Olha só, ele foi lá, vai carregar o menu, a tela de carregamento, depois é que ele vai para o menu. Aí é que entra aquela coisa do tempo. Vamos supor que eu mexi numa localização, no tamanho da fonte. Aí eu quero ver agora como é que vai ficar o tamanho da fonte do menu. Vou botar 200. Olha só a desgraça. Tu bota aqui 200 e salva. Só que quando tu salva, primeiro ele vai para o carregamento, depois ele vai para o menu de novo. Ficou claro, né? Quando a gente está trabalhando já com mais cenas, a partir do momento que a gente, no caso dessa tela de carregamento, a gente já finalizou, bota lá no main para pular para o menu. Vamos finalizar o menu amanhã. Beleza. Eu não preciso passar pela tela de carregamento, pela tela de menu, para depois ir para a tela de tutorial. Quando a gente finalizar o nosso menu, que a gente vê que ele está ok, a gente já vai colocar para o nosso main começar a carregar já no tutorial. No tutorial a gente vai carregar tudo direitinho. Como eu disse, isso gera uma produtividade. Quando a gente estiver
trabalhando em empresas, a gente sabe que o pessoal pressiona por tempo, a gente tem datas para entregar os projetos. Então, quando vocês forem fazer esse tipo de coisa, finalizou a cena de carregamento, já joga para a próxima. Finalizei a tela de menu, já joga para a próxima. Obviamente, sem esquecer de quando finalizar o projeto, voltar ao carregamento correto, certo? Deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer aqui também, que eu acho que a gente está até... Esse Composer Go to Scene corresponde a... Composer Go to Scene, cenas menu, corresponde à pasta cenas barra menu no diretório. É assim que deve qual cena mostrar. Ó, o Go to Cena, tá? Esse Go to Cena aqui no final, no carregamento aqui, ó. Composer Go to Cena, ele tá... Você tá mostrando para ele qual vai ser a próxima cena que ele vai exibir, tá? Ele não é que ele vai detectar, ele vai puxar a próxima cena. E essa cena, a gente viu que ela tem que estar visível, que é exatamente com esse return aqui, ó. A gente criou o event listener e o return. Então aqui, ó, a mesma coisa aqui, ó. Sempre é o cena, return to cena. E aí ele sabe que aqui nessa cena, ele tem essa cena menu. Então, aqui, ó, go to scene, composer, go to scene, composer é a biblioteca. O comando é o go to scene, é basicamente assim, ó. Puxei a biblioteca composer, que ela foi importada logo no começo, e aí no final eu digo assim, ó, go to scene, vá para a cena, aí eu digo qual é a cena. No caso, cenas ponto, né? A gente criou essa parte do esse nome cenas, então ele já sabe que é o cenas ponto carregamento. Não tem uma pasta, não tem a pasta cenas. Se a gente for ver aqui, tem sim, desculpe. É exatamente, tem a pasta cenas. Esse ponto cenas é a pasta cenas, e dentro da pasta cenas a gente tem os arquivos ponto lua, que aí no caso é carregamento. Por isso que desculpa, eu acabei me enrolando. Zero, começa de novo, tá? Então, David, correto. É assim mesmo que ele detecta qual a cena mostrar, tá? Cenas é a pasta, ponto, a cena. Então, se eu tivesse aqui outro nome, fosse cena, aqui eu tinha que colocar cena. Aí se eu botar cenário na minha pasta, seria cenário. Sempre é o nome da pasta, ponto, a cena que tu quer mostrar. Desculpa, às vezes eu me empolgo e acabo fugindo. Então, gente, é basicamente assim que a gente tá funcionando em cenas. Deixa eu ver aqui. É como eu disse, eu tentei ir mais devagar, mas acabei acelerando o processo. Então, gente, assim, ó, o conteúdo que eu tinha programado para hoje, eu acabei dando uma acelerada. Sempre faço isso. Amanhã nós vamos trabalhar já no nosso menu e no nosso tutorial, tá? E eu creio que a Cândido falou que talvez sexta-feira tenha, ou quinta-feira tenha uma DS. Eu creio que até quinta-feira a gente consegue finalizar esse nosso jogo, tá? Que aí a gente vai já passar para, já vai ver novas funcionalidades, tá? Durante esse tempo. Provavelmente a gente vai ver fonte, provavelmente a gente já vai ver som durante esses dias agora, porque um dos pontos que a gente está fazendo aqui, a gente está vendo que a gente está trabalhando com fonte padrão. Sim, com certeza. A criação do sprite, propriamente dito, não, por causa do nosso tempo, né? Como a gente só tem 3 meses, a gente logo mais que a gente finalizar esse conteúdo do Lua, a gente já vai entrar no conteúdo de web, né? Que vai ser HTML e CSS, e vou ver se eu consigo dar uma pitadinha de
e JavaScript, como eu sempre falei desde o começo. Essa parte do HTML e do HTML e do CSS, ela é bem mais tranquilo até dessa daqui. Eu às vezes eu consigo até me atrapalhar um pouco nesse gerenciamento da aula, porque como eu disse, a turma está muito boa. Não está tendo tanto interrupção e reduziu, né? Muita gente desistiu. Hoje, inclusive, a gente teve até uma desistência de um colega nosso, o Daniel. Ele viu que na empresa dele vai ter que participar de um projeto novo. E aí esse horário agora de noite ficou pesado para ele estudar. Então acabou que tivemos mais uma desistência. Então hoje a gente está em 12, praticamente 13, praticamente 10, né? Eu conto 2 telas, então hoje nós estamos em 10. Hoje foi complicado, faltou gente. Então assim, eu sei que às vezes é complicado chegar uma hora dessas horas da noite, ainda ter que escutar cara falando aqui, jogando um monte de conhecimento para vocês. Mas eu digo assim, ó, eu sou experiência própria. Aproveitem. Vocês que estão fazendo transição de carreira, estão querendo aprender mais, eu vou procurar sempre, dizer assim, me puxar para trazer esses conteúdos para vocês da melhor forma possível, para vocês entenderem. Eu estou gostando muito dessa turma, né? Eu não canso de dizer isso para vocês, até falei isso para a Cleusa. Então, é isso, gente. Então, hoje já encerramos, abreviamos um pouco antes, porque o que eu tinha programado para a gente passar hoje é isso. E caso vocês tiverem alguma dúvida, quem não fez ainda essa questão de criar a pasta recursos, tiver alguma dúvida na criação, pode me chamar de manhã durante o dia, que eu vou estar preparando a aula de vocês. Pode mandar um toquezinho lá no zap, ó, professor, estou dando erro aqui, eu não consegui, estou com dificuldade nessa transição. Só tocar o rádio aqui, como eu estava falando com o Vitor agora há pouco também. Então é só chamar, tá, gente? Então não vou mais ficar prendendo vocês aqui, que afinal de contas já passei todo o conteúdo da noite. E então, uma boa noite, bom resto de segunda-feira para vocês. Descansem e amanhã eu quero ver mais gente aqui, tá? Valeu, boa noite. É isso aí.